pessoal, bem-vindos a mais um episódio Dicas do Professor, nosso podcast, quinto episódio da segunda temporada. Estamos aí cada vez mais chiques, né? Nós não somos pouca coisa não, estamos aqui já no quinto episódio em estúdio, né? Vou pedir para vocês, né, já no começo aqui, fazer um favor aí, curtir o nosso vídeo, porque toda vez que você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é legal, o Spotify entende que esse vídeo é legal e começa a entregar organicamente para outras pessoas. Eu não faço patrocínio, não compro horas do YouTube, então a gente precisa dessa ajuda de vocês que estão assistindo a gente aqui. Eu vou, na nossa sequência, né, de pessoas que eu acho que são interessantes para que vocês conheçam, porém não são aquelas pessoas que vocês vão ver dar palestra em congresso, com luzes e fogos de artifício, porque são pessoas que fazem a odontologia conforme a odontologia precisa ser feita no dia a dia, dentro do consultório, dentro da unidade de saúde, dentro do hospital, e são pessoas que não têm tempo para poder fazer a firula do negócio. Então hoje eu estou, né, muito feliz mesmo em receber. Eu vou ser sincero, antes de falar, eu vou ser sincero em dizer que eu achei que ela ia recusar o convite, né? Porque apesar de a gente achar que não é uma situação muito diferente, porque a gente faz isso, mas trazer as pessoas conversar diante de câmeras e num estúdio fechado, às vezes assusta um pouquinho. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, né? Mas, né, por isso que eu tinha lá, só com o celular, fazia gravar, mas a qualidade não era boa, e pensando, inclusive, em dar um conforto para quem vem conversar com a gente e para vocês terem um melhor áudio, um melhor vídeo, mais informações, né? Vale a pena e fico muito feliz, agradeço profundamente a presença da doutora Kátia Zanferrari, com R... Rari. Zanferrari. Ela é hoje profissional da odontologia, cirurgiã dentista, pelo município de Campo Largo, né? Eu tenho uma inveja muito grande dela, por isso que inclusive eu convidei, porque ela tem já uma parte de aposentadoria, isso é um já objetivo. Saiu. Aí, ó. Então, mas é só uma parte, né? Meia aposentada. Meia aposentada. Isso já é uma inveja grande que eu crio. Conseguir chegar na aposentadoria. Fora a brincadeira, né? É bom a gente estar descontraído. Eu já tinha falado isso pessoalmente, né? Que, nossa, que inveja. Uhum. Né? Mas eu vou pedir para você, porque se você realmente, né, já viu ali, eu sou péssimo para apresentar pessoas. Então eu vou pedir para você mesmo se apresentar, falar um pouquinho de você, e aí a gente começa a conversar com... Então, meu nome é Kátia, eu me formei pela PUC em 94 e desde o comecinho de 95 eu trabalho na Prefeitura de Campo Largo. Era um período só, né? Uhum. Então, no outro período, eu trabalhava em consultório particular, clínica popular. Então, trabalhei em clínicas de todos os níveis, né? Uhum. Popular, classe média, classe alta, mas onde eu mais me identifiquei foi no serviço público. Quando você se formou em 94, já teve concurso em Campo Largo? 95, daí, no comecinho de 95. E teve esse concurso em 95, depois só em 2006 para dentista. Isso, então, esse período de 11 anos, os dentistas que entravam eram contratados, né? Uhum. Era o político que tinha conhecidos, então iam entrando os profissionais. Daí trabalhavam um tempo, aquele contrato, e iam trocando, né? Nessa época que você entrou, em 95... quantos entraram junto com você, dentistas? Foram poucos, acho Pouquinhos, que né? 10 no máximo. E naquela época não era tanto assim como é hoje o concurso tão disputado. Uhum. Eu lembro que o número de inscritos era um número de vagas. Tanto que teve duas que entraram, mas ainda não eram formadas, daí foram desclassificadas. Então ainda sobrou vaga. Sobrou vaga. Era certinho, assim. E o salário era mais baixo. Então, assim, você recém-formada,
antes um pouco do que nada, Sim, né? sim. Então, foi por isso que eu fui ficando, né? Então, tinha o consultório, trabalhava em consultório particular e na prefeitura. Mas você é de Campo Largo? Não, sou de Curitiba. De Curitiba. E mora em Curitiba. Aham. Eu tenho uma lista aqui, eu escondo a minha lista, porque ela é muito feia, né? Inclusive, estava até falando que eu não entendo a minha letra, mas é uma das questões aqui, porque você trabalha em Campo Largo, mas aqui do ladinho de Curitiba, né? Aqui na unidade do Guarani. Uhum. Né? Para quem vai de Curitiba para Campo Largo, são 3 quilômetros, 4 quilômetros, do né? Barigui dá 10 minutinhos. 10 minutos, É né? o posto mais perto, né? Do lado direito tem um posto de gasolina que chama Guarani, que daí a gente, depois que vai lá fazer a visita, descobre que é por causa do nome do bairro. Né? E o posto de saúde fica logo próximo ali. Então, realmente, para quem mora em Campo Largo, é longe para vir até ali, né? Uhum. É longe. E aí, assim, não vou dizer que tive essa ideia, mas você que está ali, pela distância, talvez seja uma comunidade que entenda mais Curitiba como a sua central do que Campo Largo, né? Tanto que quando a gente pede uma radiografia panorâmica, tem as clínicas de Campo Largo, mas tem a da Orleans, eles vão na Orleans, porque é mais perto, Sai né? mais barato, inclusive. Isso. É mais caro, mas sai mais barato, inclusive, né? Mas Campo Largo, eu não tenho ideia. Pergunta, realmente eu não tenho. Campo Largo tem quantos mil habitantes? Tem uns 200? Eu acho que não chega a 200. Não chega a 200. Mas está crescendo bastante. Sim. Não, isso a gente vê. Ela é maior em extensão que Curitiba. Bem Curitiba, maior. Se olhar no mapa, é imenso. Campo Largo é imenso, mas em população, não. Pelo que a gente vê, Curitiba não tem mais para onde crescer, né? Bateu em todo mundo, assim, já na volta, né? Mas é interessante porque 31 anos que eu estou em Campo Largo, né? Quando você pegava a BR, eram espaços vazios, assim, para daí chegar a primeira civilização, né? E agora você não vê mais onde é a divisa. Porque são construções no percurso todo, né? Eu não sei, condomínios, tudo. Eu não sei onde é a divisa. Inclusive por dentro aqui, porque eu morei aqui não é a ferraria, mas você indo para a ferraria por dentro aqui, pela Eduardo Esprada, na Volvo passou a Volvo, pega a esquerda. Eu esqueci o nome do bairro ali. Meu Deus, morei 1 ano e meio ali, esqueci o nome do bairro. Aí eu ia para Campo Largo por dentro, pela ferraria ali, e nunca vi qual é a separação, onde termina Curitiba e onde começa. Ali pelo ferraria é no Passaúna, né? Aí a represa. A represa, que é a divisa. E ali na BR também tem a ponte do Passaúna, é um pouquinho antes do posto, quando começa... Naquela baixada não tem um radar ali. Isso, ali. O radar já é Campo Largo. É bem ali a divisa. É interessante, né? Essas diferenças, né? Então, eu pergunto porque eu fiz concurso para Mafra em 2002. E antes disso, o concurso foi mais ou menos nessa época, assim, de 94, 96 também. Aí nós tivemos um concurso em 2008 e não teve mais. 2006, desculpa. O último dentista foi chamado em 2008, concursado, depois não teve mais. Eles alegam que o que existe hoje são programas de governo, né? Então, eles não podem concursar uma pessoa porque se o programa deixa de existir, eles não têm a verba para pagar aquele profissional. Então, mas o concurso de 2006 foi essa justificativa ao contrário, né? Foi pelo fato dos programas de governo, tinha que se fazer o concurso, porque daí eram concursados que participavam do programa do governo. Gosto mais dessa explicação. Gosto muito mais dessa explicação, porque quando a gente vê essa discussão, se não quiser mostrar ela para não colocar ela com essa opinião, mas assim, o que a gente vê é que eles querem enfraquecer a nossa previdência, porque nós temos uma previdência privada municipal em Mafra, e aí quanto menos gente você tem contribuindo, menos você vai ter depois para pagar esse profissional. Aí eu brinco com relação, agora pode voltar a ela, aí eu brinco com relação à aposentadoria, porque pelo tempo que você entrou, você ficou, você tem a integralidade da lei anterior, né? Sim.
Eu tenho, não, mas você pega um pouquinho da lei anterior, mais um pouquinho dessa, aí você soma não sei quanto de idade, não sei o quê. Os caras querem que eu trabalhe até 70 anos. Não que eu não queira trabalhar até 70 anos, mas você ter a visão de enxergar um dente da maneira como você enxerga com 20, 25 anos. A força que você tem para fazer um bom apoio, eu trabalho com cirurgia, fazer um bom apoio, né? Achar a localização correta do dente não é a mesma com 70, né? Mas você tem bem mais experiência, né? Não. Sim, tem essa questão. Com o tempo. Pois O que ajudou bastante, sabe? Quando eu entrei em Campo Largo, a segurança que eu tive, que me ajudou, foram os plantões do Cajuru. Ah, sim, na PUC, né? A PUC tem os... Tinha, né? Não tem mais, Não sabia? tem mais. Não tem mais. Uma pena, mas assim, você pegava muita segurança lá, sabe? Porque aparecia de tudo. E é coisa que aparece no consultório e em unidade de saúde aparece muito mais. Uhum. Até que ano você trabalhou em consultório? 2006. 2006. Quando eu passei no segundo concurso de Campo Largo, Uhum. daí fechei o consultório. Eu atendi em consultórios de amigos, né? Fazia endo. Daí parei tudo. Você tem especialização em endo? Eu tenho aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento em endo. Aí, quando eu estava pensando em fazer a especialização, daí veio a oportunidade do outro concurso, daí eu falei assim, é um sinal que, né, não vou fazer. Mas o conhecimento de endo, ele é muito, muito usado na unidade de saúde, né? Muito. Muito usado. Eu sei que existe um céu lá em Campo Largo, eu fui visitar o céu, achei a coisa mais linda aquele céu. Eu não conheço, mas, muito nossa, bonito. os pacientes elogiam muito. É muito bonito. Então, assim, a partir do momento que você passa a ter essa oportunidade de encaminhar, né? Daí também não sei pelo tamanho da cidade, a capacidade de absorção do céu de Campo Largo, não conheço, né? Então, assim, se esse atendimento é rápido, nossa, é uma maravilha, né? É uma maravilha. O que você consegue proporcionar com um bom acesso, uma boa medicação prévia, né? Eles estão aumentando o número de profissionais. Uhum. Então, a sequência agora é a fila diminuir o tempo, né? Mas o serviço é muito bom. Eu conversei com a Tatiana, que a Tatiana é endodontista. É uma das melhores endodontistas que eu conheço, né? E ela trabalha no CEL em São Bento do Sul. E aí eu pergunto para uma das melhores endodontistas que eu conheço, assim, e você atinge a meta? Aí a resposta é que você escuta em todos os céus. A meta é impossível de se atingir na endodontia, né? Eles fazem uma meta assim que é só o Puca que consegue entender aquela meta, né? Mas eu acho o céu eu trabalho no céu em Mafra também, né? Eu acho o céu uma revolução, assim, para você realmente pensar em saúde pública, saúde oral, né? A saúde vista no SUS está mudando agora. Principalmente por conta dos alunos que estão tendo mais contato. Na nossa época, a gente não tinha essa opção de estágio em unidade de saúde, né? Proporcionado pela universidade. Então, eles chegam com aquela visão antiga, que o SUS não tem nada, o SUS, né, só tapa buraco e acabou. E eles saem com uma outra visão. A odontologia no SUS, ela deu uma melhorada, assim, da época que eu entrei, assim, absurda a evolução. Eu entrei muito um pouco bonito depois de ver, assim. Eu entrei um pouco depois e a gente vê essa diferença. Falar em diferença, eu estive ali, inclusive, um dos grandes motivos do convite para conversar com você é porque eu vi um interesse grande na promoção de saúde, né? Ali do teu trabalho, ali, um interesse grande na promoção de saúde. E falando em faculdade, quando eu fiz a minha faculdade, era aquela coisa assim, né? Tem que ir na escola fazer uma palestra. Aí você ficava pensando, tem que ir na escola fazer uma palestra. Quando você ia conversar com o professor, não, você não quer ir, não precisa ir. Você não vai fazer, não precisa ir. Então, assim, tem que ir, mas não precisa ir. Né? E daí você pensa, é só uma palestrinha na escola. É só uma palestrinha. E aí a gente vê que tem muitas outras coisas que são envolvidas e a promoção de saúde começa por essas coisas que a gente vê como simples, né?
E você sabe que quando eu me formei, a odontologia era a odontologia curativa. Então, qual que era a visão? Eu vou no dentista porque eu tô com dor de dente, porque caiu uma restauração, eu preciso de uma prótese, né? E era assim o pensamento. Ainda, né? Alguns ainda pensam assim até hoje. Mas a partir de 2004 para frente, assim que começou realmente o programa de saúde da família, tudo, os dentistas que entravam já vinham com uma outra função na prefeitura. Era fazer palestras, era escola, fazer escovação, daí já tinha as técnicas em higiene dental, né? Daí quando começou, os antigos, assim como eu reconheço, eu falava assim, eu vou ficar na cadeira e daí a colega vai ficar batendo perna, fazendo palestra. Eu achava inútil. Mas você vai amadurecendo e você vai indo para o outro lado, sabe? E realmente é importante. Então, daí eu comecei também a participar de saúde da família, né? Quando eu comecei, eu fiz o segundo padrão, passei no segundo concurso. Então, 40 horas, daí você começava na saúde da família. Daí você vê com outros olhos como é importante. Você ir na escola, você fazer palestra, as crianças prestam atenção, eles já levantam a mão, eles já sabem. Uma coisa que não tinha antigamente. É aquela visão do dentista curativo, que era terrível, né? Já todo mundo entrava com medo, porque vai com dor, anestesia não pega, sai com mais dor, né? E agora não, agora as crianças entram sozinhas. Criança de 2, 3 aninhos, mãe, você não precisa entrar. Nossa. Eles entram, sentam naquela, conversam e sabem tudo, o que mexe, o que não mexe, e se vai fazer um flúor, uma limpeza, falam quantas vezes escovam, e isso é a prevenção. É muito bonito a evolução da odontologia. Pois é. Veja que meu pai e minha mãe são dentistas, meu avô era dentista, professor na faculdade de odontologia, e eu, quando vou no dentista, eu levo a minha esposa para segurar a minha mão. E não é brincadeira, eu levo mesmo. Né? Ontem ainda eu estava conversando. Gente, eu sou péssimo para... Eu sei o que estava acontecendo, mas eu não sei com quem que estava acontecendo. Estava conversando com alguém que eu estava explicando. Falei assim, não, quando eu vou fazer exame de sangue, a minha filha ela vai junto, porque eu vou na sala das crianças, deito na cadeirinha, porque eu vou desmaiar. Né? Aí ela pega na minha mão, fica passando, assim, papai, vai ficar tudo bem, tem que fazer o exame, vai ficar tudo bem. Porque... Mas se você vê o sangue dos outros, não tem problema, né? Não, dos outros não dói em mim. Dos outros não dói em mim. Mas dos outros não dói em mim, mas eu não sou ruim. Né? Essa ideia de que o dentista, você sente dor no dentista, eu não gosto do meu paciente com dor. Não gosto. Eu tenho um padrão que eu utilizo de anestesia. Eu trabalho com cirurgia, extração, né? Eu trabalho com um padrão de anestesia que, inclusive, que se o paciente está sentindo, eu paro e remarco. Chegou no limite ali, eu paro e remarco e vou realmente estudar o que eu tô fazendo de errado ali. Mas eu tive contato, trabalhei junto com um dentista, mais ou menos da época do meu pai, assim, um pouquinho depois, que meu pai se formou em 71, e ele não aprendeu a anestesia do alveolar inferior na faculdade. Então, assim, se você tem a falha de uma técnica anestésica, você tem uma falha de anestesia, né? Sim. Então, o paciente seu vai sempre ter alguma dor que seja, né? Se você pensar uma lidocaína em vestibular e lingual por mandíbula, ele está com tecido mole bem anestesiado, né? Só. A hora que você vem para trabalhar mesmo em dente, a pessoa sente. Fazer uma extração, uma abertura, ou mesmo uma restauração, né? Então, a própria colocação de técnicas no estudo faz com que a visão da odontologia mude, né? A visão da odontologia mude. Hoje em dia eu já vejo que a odontologia está caminhando para uma outra parte, né? Que é a estética. Isso me dói bastante. Pois é. Isso aqui estava bem embaixo na minha lista aqui, porque por mais que eu esteja no céu, eu tenho na faculdade a disciplina de estágios, agora tem um outro nome, estágio clínico supervisionado em serviço de saúde. A gente tenta trabalhar com promoção, entrega de saúde, e aí a pessoa mesmo sai da faculdade pensando em outra coisa, né?
Na verdade, eles já estão entrando pensando em outra coisa. Eu tive alunos, no tempo que eu trabalhei em Mafra, que um farmacêutico e um bioquímico que estavam fazendo odontologia para poder passar a parte de injetáveis que não pode na profissão deles. Eu tento, né? Assim, que a saúde ela é integral. Então, assim, se a pessoa não se vê bem, a pessoa precisa se ver de uma outra maneira, você está ajudando a trazer saúde mental para essa pessoa. Sim. Né? Mas me preocupa a visão que o profissional que vai fazer isso tem, né? Uma visão totalmente mercantilista do negócio, né? Então, no serviço público não temos essa parte, né? Porque estamos ali na prevenção e no curativo. A estética, acho que não vai chegar no SUS. Não sei. Vai saber, né? Para frente. Mas o que é importante, eu acho, né? Tem dente. O dente vai ter a vida toda. Vai ter dor de dente? Vai ter, né? Então, assim, a gente já vê os valores, né, dos próprios pacientes que vão no SUS. Vão com cílios, vão com botox, né, lábio e piercing, tatuagem. Daí você fala assim, então, o teu dente virou canal. Tem pelo SUS? Tem pelo SUS, só, né? Não é assim amanhã. Você espera um pouquinho e tem. Não, mas, né, então eu vou tirar. Eu falei assim, mas você, né, faz tanto procedimento, é o mesmo valor, né? Só que não aparece. Então, né, essa parte é mais difícil de colocar na cabeça do paciente. Não são todos, não vamos generalizar, né? O pensamento tem mudado bastante. Mas essa questão de estética agora é o que está mais em alta, tanto no profissional quanto no paciente. Eu tenho uma visão, eu vou torcer para você não concordar comigo, mas eu tenho uma visão de que eles colocaram a culpa dos problemas de saúde no profissional da saúde. Quando eles inventaram esse negócio da socialização dos serviços, né, o Estado é responsável pela saúde. Está lá escrito de alguma maneira assim que o Estado é responsável pela saúde, bem-estar e educação. Mas aí eles colocaram a culpa pelos problemas de saúde no profissional da saúde. Né? Aí que vem aquela coisa assim, não, a população sai na rua e fala assim, nós queremos mais saúde. Aí o governo fala assim, então nós vamos contratar mais médicos. Mas saúde não é médico. Saúde não é dentista. Saúde é saúde. Né? São coisas diferentes. Aí quando eles fazem isso, o que eu vejo? Assim, não, a culpa dos problemas de saúde é do profissional da saúde. Tanto que nós, como funcionários, não podemos fazer greve. Não estou dizendo que eu quero fazer, mas assim, nós não podemos fazer porque é serviço essencial. Mas espera aí. E a minha vida? E o meu salário que está atrasado? Eu não passei por essa situação de salário atrasado, mas dizem que aconteceu uma época em Mafra ali que deixaram de receber 6 meses de salário. Então, Campo Largo não tem que reclamar. Teve uma vez que atrasou uns dias, mas assim, nunca ficamos sem pagamento, graças a Deus. Então, porque não é porque você doutora Kátia é mercenária, não recebeu o salário. Falei, gente, nós temos os nossos compromissos e nós estamos dedicando, nesse período aqui, o nosso conhecimento, a nossa força de trabalho, em troca de um salário como todo profissional. Né? Sim. E uma outra coisa que me incomoda bastante também é o que aconteceu com você. Assim, né? Você tinha as tuas 20 horas, para você ter mais 20 horas, você deve fazer outro concurso. Sim. Mas na área da educação não precisa. Ele pode, se tem a vaga, ele pode fazer um seletivo interno e acessar mais 20 horas. Essas 20 horas. Ou se ele tem 10, passar para 20, ele pode fazer isso. Né? E é funcionário igual. Assina o mesmo contrato na frente do prefeito lá e coisa, né? Eu falei assim, por que o profissional da saúde eu digo assim, tão desprezado, né? Assim, porque a população despreza o profissional da saúde quando chega lá com um auxílio de R$500 e não quer. E não é porque a gente não quer fazer,
né? Você não tem condição de fazer uma endodontia na tua unidade de saúde. Sim. Poxa, a fila... mas eu tenho direito. Sim, você tem direito. Assim como todos os outros que estão na fila, né? E existe, com certeza, uma central, alguém que está lendo o que o profissional escreve ali, avaliando aquele prontuário, dizendo, não, mas esse aqui tem a prioridade, esse aqui tem a maior necessidade, porque nós temos leis que obrigam você a fazer essa priorização que eles chamam, né? Eu não sei se eles passam isso para quem está na atenção básica ali. A gente tem a opção de colocar urgência, muito urgente, né? Mas não deixa de ter que esperar, de qualquer maneira. Sim. Mas o atendimento é de qualidade, né? Então, às vezes, eles esperam mesmo por conta disso, porque sabem que vai ter o atendimento, né? Sim. Falar em qualidade... Eu sou cirurgião, mas o meu melhor amigo por muitos anos é endodontista, então eu aprendi muito de endo. A qualidade do que se entrega numa endodontia no SUS, hoje, ela tende a ser muito maior do que a qualidade que você tem num particular, porque você tem a condição de fazer, eu acho uma coisa linda, né, de se fazer a tal da apsificação, né, aquele dente, normalmente molar, né, já cariado logo no início, ainda com o ápice aberto, você não consegue fazer a endo. Então aquele dentista da unidade do CEL, ele tem o tempo, né, para poder ir fazendo aquele processo de fechar aquele ápice e depois terminar a endo, né? Que se a pessoa for fazer no consultório, mesmo uma pessoa de boas posses, isso custa caro. Né? Então, eu acho que a qualidade do que é entregue é muito boa mesmo, independente de onde... E interessante que os profissionais que entraram no CEL, quando abriu lá em Campo Largo, né, que é recente, eles ficaram impressionados com a qualidade dos materiais, tudo. Eles falaram assim, a gente não imaginou que o SUS tivesse qualidade de material assim. Então, às vezes, o nosso material é melhor do que uma clínica, né? Que os pacientes falam, eu vou no dentista. Eles olham para mim, não que você não seja dentista, mas eu vou no dentista particular para fazer tal procedimento. Aí depois eles voltam, caiu a restauração, a que você fez não caiu. Então, assim, a população também já está entendendo que o material, né, o tratamento no SUS também está... Sim, tem qualidade. É o que você falou da estética, né? A estética ela chegou para mim, no meu ponto de vista, no SUS, quando você deixou o amálgama e passou a utilizar a resina. Né? Então, assim, chegou a estética. A estética dental, que não deixa de alterar a vida da pessoa também, né? Sim. Você vê a diferença, você trabalha em serviço público. Quando eles começam o tratamento, né? Principalmente adultos, eles vêm assim prostrados, vêm desanimados, sabe? De qualquer jeito. Aí você começa a fazer as restaurações das anteriores, faz as extrações, vem sem dor, a estética vai melhorando. No final, eles entram conversando, entram sorrindo, sabe? Roupa nova, assim, bonito. Isso que conquista a gente, sabe? Você vê, a odontologia realmente vale a pena. Quando você vê a mudança da pessoa no dia a dia, assim. É bem legal. Eles vêm no retorno. Agora ali no Guarani, né, tem os pacientinhos, bastante paciente idoso, tem meia dúzia de dente, mas assim, eles estão cuidando igual ouro, porque agora tem essa opção do cuidado, da manutenção. Daí eu converso com a minha auxiliar, se na época deles tivesse essa odontologia, eles tinham todos os dentes. Tinham todos os dentes. Eu conheci em Rio do Campo, não sei se você sabe onde fica Rio do Campo. Não. Rio do Campo é uma cidade muito bonita, fica no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A gente, pro lado de Curitiba, conhece pouco ali, porque o asfalto vem da região de Rio do Sul, Itajaí, Rio do Sul, e termina em Rio do Campo, Santa Terezinha ali. Eles estão muito mais perto de Mafra e Curitiba do que de Itajaí e Rio do Sul, mas o asfalto vai para lá. Então, eles descem ali. Eu conheci
trabalho com uma dentista lá de Rio do Campo, a Angélica. A Angélica trabalhou, ela passou o mesmo problema que eu quando entrou na prefeitura, né? A gente passou na prefeitura, mas eles queriam o próximo da lista. Então vou fazer o possível para você não ficar aqui, né? Mas tanto eu quanto ela, ela é gaúcha, passou no concurso, se mudou para Rio do Campo, eu sou paulista e mudei para Mafra, passei no concurso, então a gente precisava daquele salário para iniciar a vida. Ela ficou 1 ou 2 anos numa localidade, na época, acesso por estrada de chão, 40 minutos para chegar, ela conta a história. Colocaram um odontomóvel na porta da escola e falaram assim, é aqui que você vai atender. Ela abriu um sorriso de orelha a orelha, assim ótimo. Né? E eu faço alguns procedimentos lá de cirurgia no consultório dela e é visível aqueles que foram pacientes dela lá naquela escola, naquele período, sabe? Prevenção e tratamento na época dos decidos, né? Fez a diferença. Fez a diferença. Você chega, adultos aí de 25, 30 anos na cadeira sem uma cárie. Nenhuma cárie. E que vem no consultório para fazer a manutenção, né? Eu acho muito gratificante, sabe? Quando você vê eles voltando, fazer manutenção, tudo. É bem... Então, aí tem uma das perguntinhas que eu tinha aqui para você. Você gosta desse vínculo com o paciente, com o espaço, com estar ali, conhecer a comunidade? Gosto. Gosta. Quando eu tinha o consultório particular, quando eu trabalhava em clínicas, né? Que eu também era funcionária, o que mais me doía era a pessoa chegar com o dinheiro para fazer uma restauração. Você olhava, tinha muito dente para tratar, mas aquele que estava incomodando mais, né? Era um. Daí você ficava um holofote, né? Os outros todos... E assim, não tinha o que fazer. Porque você trabalhava pelo dinheiro ali, né? Uhum. A clínica mandava você fazer o que o paciente pagou. Isso eu saía muito frustrada. Daí eu pensava, não, um dia vai dar certo, eu vou passar nas outras 20 horas e eu vou poder fazer tudo sem precisar cobrar, porque também não sei cobrar. Por isso que fechei meu consultório. Porque eu não sabia cobrar. O paciente nem pedia desconto, eu dava. Eu atendi um padre uma vez, ele olhou para mim e falou assim, você está treinando para a Madre Teresa de Calcutá, porque eu nem te pedi desconto, você me deu desconto e parcelou. Sabe? Então, nunca que ia dar certo eu no consultório particular. E ainda fiquei por 8 anos no meu consultório. Uhum. E daí, quando eu passei no concurso, daí eu falei assim, então eu vou fechar, né? Porque eu ia trabalhar de noite. Tinha filho, tinha, aí correria, né? Aí eu achei que eu ia sentir muito, assim, de fechar, mas foi um alívio, assim, sabe? Pra mim. Uhum. Porque não me identifiquei, não deu certo. Não sei cobrar. Isso realmente é difícil. É difícil. Não tem essa matéria na faculdade. Sim, vem como cobrar, como valorizar o teu serviço, né? Agora tem um monte de curso, um monte de profissionais que orientam, né? Uhum. Mas quando você se formou, não tinha. Então, assim, quem tem aquela visão de empreendedorismo e tudo, vai se dar bem. Não foi meu caso. Então, assim, o que acontece na prefeitura? O paciente entra, eu faço tudo que ele precisa, ele sai feliz, eu fico feliz porque eu ajudei. Uhum. E no final do mês eu tenho meu salário, não precisei cobrar nada de ninguém, né? E todos saem felizes. Assim, a minha visão. É gratificante, né? É gratificante. Aí são as palavras de um professor da Positivo ali. Ainda vou falar para ele que eu falo isso para poder falar o nome dele, né? A odontologia é apaixonante, né? A odontologia é apaixonante. Mas realmente falta pra gente essa aula de como gerir o consultório. Porque gerir o consultório gere a nossa vida, né? Gere a nossa vida. Porque assim, quando você não está na unidade de saúde, né? Hoje é sábado, estamos gravando aqui num sábado, você vai sair almoçar com alguns amigos e aí você encontra com outras pessoas que não te conhecem, que essas pessoas, os teus amigos te apresentam. Eu duvido que você fale assim, não, eu sou a Kátia.
Eu sou a Kátia. Ah, ela é a Kátia, a dentista que trabalha... A gente é dentista o tempo todo, né? Sim. A gente é dentista 100% do tempo, né? Não tem essa questão de, não, 5 horas da tarde, agora não sou mais dentista, tá aqui, né? Não tem isso, né? E é engraçado que, se pergunta, você vai fazer uma ficha, alguma coisa? Ah, qual que é tua profissão? Eu sou dentista. Na verdade, eu sou funcionária pública, mas não, eu sou dentista. Dentista. Né? Dentista. Esse vínculo, nem o vínculo, a maneira de trabalho teu ali, você pode reagendar esse paciente? Reagendo. Você pode. Tem lugar que não... Eles ficam mudando as regras, né, no sistema. Não Campo Largo ou Mafra, mas eles ficam mudando as regras. Você não pode agendar o paciente porque tem que ter acesso para todo mundo. Assim, mas qual é o acesso se ele não pode voltar para terminar o tratamento, né? Então, você sabe que antigamente era mais difícil, né, o acesso. Agora tem mais profissionais contratados, né? Mas lá no começo tinha... Você agendava, né? Reagendava. Mas assim, adulto tinha um dia para vir marcar. Aí ficava madrugada na fila para conseguir aquele número de vagas que você tinha. As crianças não, as crianças tinham prioridade, então fazia-se o tratamento completo. Tinha um retorno a cada 6 meses, 1 ano, para eles voltarem. Mas adultos eram fila. Até um bom tempo atrás ainda era assim. Aí foi mudando, né? Agora não, agora eles têm livre acesso. A agenda é aberta, eles vêm e marcam a hora que eles quiserem. Nossa. No começo a gente pensou assim, não vai dar certo. Vai virar uma explodir a bagunça. agenda, mas você sabe que funcionou. No começo realmente foi aquele tumulto. Ah, não tem fila mais, vamos todo mundo. Mas agora não, eles sabem, eles estão tranquilos. A hora que eles quiserem fazer o tratamento, vão lá, agenda na hora. Chegou na unidade, em Campo Largo, né? Não sei como que funciona nos outros municípios. Mas agenda na hora. Porque se a gente pensar, bem tranquilo. Se a gente pensar que o SF vai estar cuidando realmente do que diz a lei do SF, 3.900 pessoas, né? 3.500 ou 900, eu não tenho certeza. Você vai trabalhar com o mesmo número de pacientes que a outra unidade, então isso desafoga o sistema, né? Se você tiver 10 dentistas por município todo, é complicado, né? Então, foi isso que foi acontecendo, né? Foram abrindo mais unidades de saúde, foram colocados mais dentistas, depende da região, precisa de 2 cadeiras, 3 cadeiras, né? Então, foi se adequando a essa parte. Então, agora não tem, sabe? Precisa do dentista, vai lá e agenda. Então, essa parte ficou também bem legal. Bom. Isso é bom. Isso é acesso, né? Isso é acesso. E aí, o que se faz na unidade de saúde é aquilo que a gente estava conversando, que é tudo, né? É tudo. Então, isso aí, colocar isso pro aluno, assim, né? O que se faz na unidade de saúde é tudo, né? Com o reagendamento, você consegue programar. Não, eu tenho 3 restaurações hoje. Por isso que é bom a gente poder reagendar. Porque às vezes você sabe, esse dente vai dar mais trabalho. É uma reconstrução, a extração está meio, né, complicada. Aí você aumenta o número da consulta, né? Marca 2 horários. E daí tem aqueles que marcam na recepção, daí a princípio é 1 horário. Aí você faz o teu planejamento na sequência. De quanto tempo é o atendimento preconizado aqui? 40 minutos. 40 minutos. Contando preparar a sala, atender, sair, tirar tudo. Isso. Ao todo 40 minutos. Dá em torno de 16 atendimentos por dia, 15. Nós temos agendamento de manhã, são 5 e 5 à tarde. Mais os encaixes, as emergências, né? Então, 5 fixos e o restante. E o que aparece. Porque, por exemplo, vem um paciente na emergência, tá com abscesso, né? Você olha lá, tem que tirar a raiz. Aí eu vou marcar para daqui a 1 mês? Não dá, né? A medicação já fez efeito e já voltou a infecção. Então, você faz um encaixe, né? Dentro das possibilidades ali da tua agenda, um pouco antes de um paciente, um pouco depois do outro, dá uma espremidinha, para poder resolver já o problema, porque senão daqui a 1 mês ele vai voltar, você não vai conseguir tirar o dente dele de novo. É isso que eu estava tentando explicar para o pessoal do último ano, essa semana agora.
e eles estavam ficando bravos comigo. Eu falei assim, gente, vocês têm um atendimento controlado, totalmente controlado. Né? Você está aqui na faculdade, você sabe o que você vai fazer o mês que vem e você não traz o material certo. Você tem 3 horas para atender uma pessoa e você não dá conta do atendimento. Você sai da faculdade agora em dezembro, abre um concurso, em janeiro você passa a chamada em março, você tem que atender em 40 minutos um paciente. E quando você começar, você não sabe o que está agendado ali, porque você está começando, até você conhecer aquela população, aquelas pessoas. Né? Mas eu acho que você está desde o começo aqui no Guarani? Não, faz 4 anos. 4 anos. Mas mesmo assim é bastante tempo, né? Já. 4 anos. Eu tenho um problema meu, assim, né, que eu não serviria para a unidade de saúde, assim como eu não sirvo para consultório, porque eu não consigo ficar 4 horas no mesmo lugar. Se bem que assim, no centro cirúrgico eu fico. No centro cirúrgico eu fico, mas aí você baixa a cabeça e atende normalmente o mesmo paciente ali, então você não percebe aquele tempo. Imagine 8. Imagine 8, porque eu lembro do meu pai entrar no consultório 7 horas da manhã, sair meio-dia, voltar às 2 e sair às 7 da noite. Eu olhava ali e falei assim, gente, não quero isso não. Não quero isso não. E não quis mesmo. Eu fazia atendimento nos outros consultórios, então eu passava na rua. Às vezes eu ia a pé para poder ver o movimento. Então, quando eu fazia a parte de endo, nos consultórios dos colegas, era assim. Atendia um paciente que ia para o outro. Então, eu brincava que eu atendia Curitiba e região metropolitana, porque as minhas amigas, uma tinha consultório em São José dos Pinhais, outra Araucária, Campo Largo, e daí mais um de Curitiba. Então, eu ia com a minha maletinha de endo para tudo que é lado. E eu acho que isso é uma situação que funciona bem até hoje para quem se dispõe, né? Você não tem os custos de ter um consultório, você não fica parado no mesmo lugar, né? Você recebe um pouquinho menos, mas faz o que gosta. Né? Mas você sabe que facilita pro paciente, porque ele está indo no teu consultório. Aí você vai, agora você vai fazer um canal lá no outro lado da cidade, que é onde eu indico, onde eu conheço, né? E não, o dentista vai lá e faz. Então, para o paciente é mais fácil, porque normalmente você procura o tratamento próximo, onde facilita para você, ou do teu trabalho ou da tua casa, né? E o profissional que é o dentista do paciente, também ele não perde o paciente, porque às vezes o paciente vai e não volta, entendeu? Então, eles falam que o cômodo é seguro para as duas partes. Eles falam que esse paciente vai e não volta porque o profissional rouba o paciente, né? Mas às vezes eu levo a minha filha do outro lado de Curitiba no odontopediatra. Se ele me indicar alguém do lado de casa que eu gostar, né? O cara não me roubou do consultório dele. Ele me indicou aqui que é mais perto. Então, se você está ali... Não, mas é diferente, né? É diferente. Mas eu já presenciei casos que aconteceram. Vou encaminhar para o colega que faz tal coisa que eu não faço. E o paciente não voltou. Entendeu? Porque tem colega fura-olho também. Tem. Infelizmente. Isso tem. Então, é uma coisa que, assim, eu acho que a odontologia ainda tem que melhorar essa parte da relação dos profissionais. Porque eu vejo assim, a medicina, um apoia o outro. Se acontece alguma coisa, se um médico faz alguma coisa errada, o outro vai lá e apoia, ajuda. Não foi bem isso, né? Agora, odontologia não. Nossa, é mesmo, fez errado, deixa que eu conserto. Entendeu? Então, essa parte tem que dar uma melhorada. Eu fui convidado 2 vezes para fazer laudo pericial para a justiça. Mas as 2 vezes eu fui chamado pela defesa. Né? Então, assim, aí eu consigo. Aí eu consigo. Né? Porque eu atendo... Eu acho que talvez você atenda também. Até é uma pergunta boa, não está na minha lista aqui, é uma pergunta boa. Os pacientes especiais. Atendemos. Pacientes especiais. Eu tenho um problema muito sério onde eu trabalho, que eles encaminham. Às vezes o paciente nem entra na sala, eles encaminham. Né? Porque é especial, porque eu não atendo. E a odontologia é normal, né? Então, teve uma época em Campo Largo que tinha uma dentista que se propôs a atender pacientes especiais. Então, a gente mandava tudo para ela. Só que sobrecarregou e é pesado, né? O dia inteiro com pacientes especiais, eu admiro, assim, é pesado.
E ela falou que não conseguia mais, que estava muito pesado para ela. Então, daí começaram a voltar para as unidades de saúde. Então, assim, não é que a gente não conseguia atender, é que era cômodo, tinha uma pessoa que se propôs a fazer. Daí voltaram para as cadeiras. Então, né, todo mundo tinha que atender os pacientes especiais. Agora, no CEL, tem a disciplina. Só que, assim, a gente manda o que a gente não consegue, sabe? Tem algum caso ou outro que não tem como. Precisa mais recurso, uma pessoa que, né, entenda mais do manejo. Daí a gente acaba encaminhando. Mas se não, fica no consultório, ali na unidade de saúde, a gente atende. Eu recebo muito paciente autista e o número de pessoas autistas está aumentando bastante, né? E eu percebi, eu fiz 2 cursos de paciente especial, mas eu percebi que o paciente autista ele precisa do condicionamento, aquilo que a gente chama do condicionamento na odontopediatria, né? Ele volta, ele já sabe, você faz aquela primeira sequência que você fez da última vez, e aí você consegue fazer uma coisa diferente nessa sessão, né? Aquele dizer, o combinado não sai caro, né? Então, quando eu tenho pacientes assim, eu faço o procedimento, mas eles já entram sabendo o que vai ser feito. Eles entram com aquela segurança. Então, na hora de ir embora, daí eles ficam esperando. Então a próxima sessão a gente vai usar esse motorzinho, vai fazer tal coisa. Eles vão embora tranquilos, porque eles já sabem o que vai acontecer na próxima vez. E tem dado certo. Não é tão... Tem os casos que, né, você tem que encaminhar, que você tem que, às vezes até hospitalizar, né? Nós estamos fazendo um projeto para ir a Campo Largo, fazer a parte de odontologia hospitalar, de paciente especial. Está muito no começo, né? Tão no começo, nós estamos procurando com quem conversar. Mas o projeto está pronto. O projeto está pronto, a gente quer levar isso para frente, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente precisa, eu faço isso em Mafra, do hospitalar, e às vezes eu preciso que esse paciente volte para a unidade, né? E aí o dentista da unidade fica bravo comigo e fala assim, não, mas eu preciso que você, nem que seja, abra a porta e converse com ele na recepção. Ele não vai entrar, mas eu preciso que você faça isso. Porque ele vai entendendo que a minha mãe está me trazendo no dentista, não é ruim, né? Minha mãe está me trazendo, não é ruim, né? Mas a gente fica antigo, aí tem os pacientes que falam que só falam que vai no Dr. Eugênio, né? Aí chega no outro dentista e chama de Dr. Eugênio. Eu trabalhei 15 anos na PAI, em Mafra, pela prefeitura, e 15 anos tinha um aluno da PAI que me chamava de Dr. Jonas. Porque eu que atendia ele antes lá na PAI era o Dr. Jonas. Sim, e ele me chamou por 15 anos de Dr. Jonas. Tá bom. Tá bom, né? Se ele fica feliz de ser atendido pelo Dr. Jonas, eu sou hoje o Dr. Jonas. E eu queria voltar na questão da promoção de saúde, que eu vi que aqui na unidade onde você trabalha é muito pegado isso, a promoção. A grande maioria das unidades de saúde de ESF, elas estão vinculadas a escolas, assim, né? Elas estão próximas a uma escola, às vezes dentro do próprio espaço de uma escola. Isso. Quando eles fizeram os antigos CAICs, né, que é aquela construção modular que no Brasil inteiro você reconhece, a unidade de saúde ficava dentro da parte da escola. A gente tinha em Campo Largo uma unidade assim, agora ela desvinculou, mas eu trabalhei lá por 3 anos, era dentro da escola. Então, isso faz uma diferença mesmo, né? E aí eu vejo, pelo que a gente trabalhou junto aí, pela disciplina de estágio supervisionado ano passado, que você pega nessa parte mesmo, né? Leva a sério esse negócio. Eu gosto. Ultimamente não tenho tido muito tempo, né? Mas assim, na prefeitura a gente tem as metas, né? Então tem que fazer escovação nas escolas, pelo menos 1 vez, 2 por ano. Então tem esse trabalho já fixado, né? Então as unidades que são mais próximas de Curitiba, coincidentemente, não tem THD. Então a gente que tem que ir. As unidades que têm THD, então é a THD que faz esse trabalho, né? Então é o ano inteiro elas fazem nas escolas. E a gente, como não tem, então tem que separar lá um período
para fazer. E deu certo, né, com os alunos da Positivo, que na época que a gente estava precisando, foi a época que eles foram fazer o trabalho. Que eles estavam precisando também. E também, né? Eles estavam... Unimos o útil ao agradável. E o aluno dentro da unidade de saúde, para você ali, é sinceridade, né? Ele mais atrapalhou ou mais ajudou? Ou nenhum nem outro? Não, eles ajudaram bastante. Até eu falava para eles, porque eu fazia o preparo ali, né? Anestesiava tudo, e eles eram meus auxiliares. Aí na hora de fazer a restauração ou fazer uma limpeza, alguma coisa, eu deixava com eles. E daí, enquanto eles estavam fazendo o procedimento, a minha auxiliar estava com eles, eu já ia digitando o que foi feito, agilizando, sabe? Então, terminava o paciente, eu já tinha lançado toda a produtividade, eu já podia chamar outro. Então, eles me ajudaram nesse ponto. Otimizou. Otimizou. E dos alunos que passaram com você ali, eu acho que foram 6 alunos, né? Eu fiquei um ano inteiro com alunos. Tá. Acho que por semestre, acho que estavam 4 a 6, dependendo dos feriados. No segundo semestre, eu peguei só de tarde, né? Então, acho que foram 6. Mas no primeiro semestre, eu peguei de manhã e de tarde. Então, eu tive bem mais alunos. E do contato, o convívio que você teve com os alunos, você acha que para eles, para o aluno, né, a tua visão, pro aluno, você acha que ele teve um aprendizado? Eu acho. Não sei o que eles pensaram, né? Mas assim, é aquela coisa que eu te falei do plantão do Cajuru. Você que pega experiência, porque você sai daquele negócio da escola. Quando todos chegavam lá no posto, eu falava assim, olha, é diferente. Né? Lá vocês atendem um paciente por manhã, um paciente por tarde. Aqui é 40 minutos, então não tem como, é diferente. E daí eles iam pegando o jeitinho deles, nossa, é muito rápido, nossa, não sei o quê. E foram gostando, a maioria, né? Saía, falava assim, nossa, foi legal, porque a gente viu que tem como fazer, otimizar o tempo, né? Fazer mais coisas num período. Foi engraçado que tinha um estagiário que eu vi que ele tinha muito potencial. E tanto que foi o único que eu deixei anestesiar, porque os outros eu anestesiava e eles faziam o resto do procedimento. E daí eu falei assim, então você faz esse, dente faz esse. Daí ele olhou para mim, posso fazer só um? Porque eu já estava naquele ritmo, não, ele tem potencial, eu já estava... Eu falei, não, pode fazer só um. Porque a gente está acostumado nesse ritmo, né? E daí... Inclusive, otimizar a anestesia, né? Isso, aproveitar a região ali e já fazer. E foi bem interessante que ele falou, posso fazer só um? Pode fazer. Então, porque assim, você vê como ele fez, como ele chegou, né? Chega, fica encostadinho na porta, né? Isso. Mãozinha para trás e coisa, e daí depois fala assim, não, mas eu posso fazer esse aqui, né? Mas, eu vi esse paciente, eu lembro que você marcou esse aqui. Sim, então, né? Teve vários, que eu falei para você quando você foi lá, cada um tinha o seu perfil, a sua personalidade, né? Tinha aqueles que queriam realmente fazer, pôr a mão na massa, tinha os outros que, né? O professor falou que se eu observacional. que se eu não quiser, não preciso fazer. Daí, quer fazer uma extração? Não vou querer, porque eu não vou fazer depois que me formar. Então, tem aqui, né, todo o tempo de cada profissional. Mas é diferente de quando a gente se formou, né? Eu acho que na nossa época era melhor, não sei. Você não tinha opção de, não quero fazer. Não, você é dentista, você vai fazer de tudo para você saber. Quando o paciente chegar na tua cadeira, você vai saber fazer de tudo. Né? Não sei, posso estar errada, porque a odontologia mudou muito e eu não estou na faculdade, né? Tem estudos, tem isso, tem aquilo. Agora a odontologia está assim porque foi provado que é melhor assim, né? Não provaram nada, não. Até onde eu vi, não provaram nada. Mas daí eu perguntava para eles, vocês fizeram tal coisa? Não, a gente nunca fez. Mas não é obrigatório? Não é obrigatório. Então, assim, era tenso, né, na nossa época. Você tem que fazer uma pulpa, tem que fazer isso, tem que fazer. Era o trabalho mínimo. A gente suava para achar paciente e tudo. Mas foi bom, porque você chega numa unidade de saúde, você fez tudo aquilo na faculdade, você faz. Você sabe fazer, né? Essa do trabalho mínimo, eu sou a favor. Mas, assim, a tua faculdade, mesmo colocando aí uma faculdade particular, PUC, né, você era integral, né? Integral. Eu estava contando para os alunos da cirurgia que estão entrando agora na clínica nesse semestre que eu não tinha a disciplina de cirurgia clínica
de ir para a clínica de cirurgia. A gente tinha a cirurgia no período da manhã, eu tinha outra turma que tinha no período da tarde, né? Acho que era 2 vezes por semana, e a clínica de cirurgia estava lá. E aí você tinha a nota teórica e a prática, mas o horário que você tinha agendado para a aula era a teórica. A clínica de cirurgia estava lá. Você tinha que cumprir as tuas metas. A clínica, você tem que ir lá, agendar, achar um horário, né? E fazer o teu procedimento que você tem que fazer. A clínica está lá. Não tinha... Né? A endodontia, a gente tinha uma meta... E a meta, ela era pelo bimestre, né? Não era a meta do semestre, eu tenho que fazer... Não. Esse bimestre você tem que fazer isso e isso. Outro bimestre, você tem que fazer isso e isso. Né? Mudou muito, mas a cabeça das pessoas mudou muito. Tudo. Né? A cabeça das pessoas mudou muito. A gente sofre com dar aula teórica. Né? Porque se você não coloca o Batman, se não põe um vídeo no Instagram mostrando que você deu essa aula, eles não viram aula. Né? E na faculdade não é mais o... Mudou bastante, né? Mudou bastante. Mudou. Mas quem mudou, né? A gente mudou. A gente reclama, mas quem mudou foi a gente. Porque na nossa época não era assim. E agora, né? Não sou professora, mas o pessoal da minha idade... Agora são os professores. Por que não cobra o que foi cobrado deles? Entendeu? Então, é a nossa geração que mudou. Daí a gente reclamar, agora está diferente. Sim, mas... Né? Desde educação de filho, tudo. A minha esposa fala, não, porque nós temos que... Assiste as coisas, né? Fala assim, nós temos que controlar o tempo de tela da nossa filha. Daí eu faço assim, hã? Né? É bem isso. Eu falo para o meu marido, vamos colocar horário e tal. Mas quando você vê... Já passou o horário, é na correria do dia a dia, sabe? É mais uma coisa que você vai ter que fazer. Entendeu? É difícil. É difícil. É difícil. Né? Então, de acordo com as minhas anotações, você acha que o aluno ajudou mais, você acha que ele aprendeu, isso é bom para o pessoal entender, né? Vai na unidade de saúde esse ano, vai na unidade da saúde ano que vem, né? Entender que é bom. Faz parte, né? E eu achei bem legal, porque eu fui na apresentação do trabalho deles, das unidades, sabe? E todos falavam a mesma coisa. O material é bom, né? Eles falavam, tem tal produto, e davam risada, porque achavam que não tinha, né? E essa questão do atendimento, do contato com o paciente, os alunos que foram à escola, daí eu pedi as fantasias, tudo, eu falei assim, acho que não sei se eles vão querer, mas eles colocaram, eles, sabe, entraram no clima, nas brincadeiras, assim, foi bem legal, foi bem interessante. É que tem aquela ideia, né, eu vou na escolinha, assim, você vai fazer promoção de saúde, né, é a maneira como eles entendem, é a maneira como a gente tem que contar, né. E é onde começa, né. É na escola. Sim. Porque daí eles vão chegar em casa e vão cobrar dos pais. O dentista falou que tem que fazer isso, entendeu? E daí eles entregam os pais. Quando chegam lá, meu pai não comprou fio dental. Né? Eles acabam entregando. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Vai na escola todo ano. Você pergunta, eles sabem a resposta, tudo. Mas, né, eles têm que passar daí para os pais. Né? Campo Largo... Não atacando, defendendo ninguém, tá? Mas Campo Largo ainda tem o kitzinho para entregar para os... Temos. Tem. Porque na nossa região ali não tem mais, porque vinha uma verba do Ministério da Saúde para isso e a verba foi incorporada no valor total. Deve ser, não tem mais a verba. A verba foi incorporada. Não tem mais a verba. Não, a gente ainda tem. Até ano passado, quando os alunos foram na escola, porque tem escolas que tem que fazer, né, fazem parte do programa oficial. E tem outras escolas que você vai, se der tempo e se sobrar material, que não estão naquela lista de prioridades. Então, na escola que os alunos foram, a primeira, tinha os kits. Daí, na segunda, a Positivo forneceu, conseguiu, né, os kits para a gente poder fazer, para eles terem oportunidade também de irem mais uma escola, né? Eu acho que foi o centro acadêmico, né? O centro acadêmico tem um movimento legal nessa parte, assim, e conseguiu ajudar. Espero que esse ano também
deem uma força aí, consigam ajudar. Eu espero que... É bem válido. Eu não... Vou ser sincero também que eu não estou lidando com a parte de Campo Largo esse ano. Então eu não sei como é que tá funcionando, mas eu espero que nas outras unidades eles também tenham esse período, essa necessidade de comparecer nas escolas para poder fazer isso. Porque é uma oportunidade grande e a gente conseguiu, inclusive, alocar mais alunos naquela época, né, para poder fazer a parte da escola. E eu tive 2 alunos acho que foram 3, foram 2 alunos com você e um aluno aqui na ferraria uma aluna na ferraria com a Karina. E a resposta deles para mim foi muito boa, sabe? Assim, mas tinha que ter mais disso. Assim, que bom, né? Que bom. Quando você estiver lá na unidade, trabalhando como um profissional da unidade, lembre disso, né? Lembre, né? Se você não estiver aqui em Curitiba, estiver em outro lugar, procurar se tem uma faculdade ali para trazer os alunos com você, né? E é interessante porque você via o perfil do aluno, o que ele queria para a vida. Então, assim, quando o paciente faltava, né? A gente tinha um tempo para conversar, foi legal. Essa parte também foi bem enriquecedora. Porque a gente trocava experiências, né? Cada um tem a sua história. Tem uns mais velhos, uns que estão na flor da juventude, né? Muitos sonhos, assim. Então, era legal essa parte. E daí você já dava uma olhada o que ele queria para a vida dele, né? Uns estavam ali porque tinha que fazer esse trabalho do SUS. Eu tô aqui, não que não fizessem bem feito, mas assim, não é a meta da vida. E tinha outros que, nossa, que legal, eu não imaginava que era bom trabalhar no SUS, eu vou fazer concurso. Aí, quando teve o concurso de Campo Largo, o último agora, eu mandei mensagem. Esse ano, né? Ano passado? Foi. Ano passado. Mandei mensagem para os alunos, para os meus estagiários, né? E muitos fizeram. E depois eles me contavam, eu passei. Não passei, assim, nos primeiros lugares, mas foi uma experiência legal, porque de agora eu sei que posso fazer mais concursos, né? E eu quero muito trabalhar pelo menos 20 horas no SUS. E principalmente para a mulher, né? É bom. Campo Largo, a licença maternidade é 6 meses? 6 meses. Isso é bom. Eu sempre falava para todos, assim, né? Para a mulher, principalmente, se você quer casar, quer ter filho, não que se você ficar no consultório particular você não possa fazer isso, mas fica mais difícil, né? Porque você vai ter que se afastar do teu trabalho, pelo menos uns 2, 3 meses. E no serviço público você tem a segurança de continuar recebendo. E vai cuidar bem do seu filho. Você tem filhos, quantos anos tem? Então, a minha filha tem 26. E quando eu tive a minha filha, eu trabalhava 20 horas. E a licença era 4 meses. Então, 20 horas eu fiquei 4 meses afastada. Mas o resto eu era autônoma. Então, terminou os 40 dias, eu voltei a trabalhar. Então, ela ficava com a minha mãe, e daí eu trabalhava, né, uma tarde ou uma manhã e corria para amamentar. É diferente a realidade, por isso que eu falo, sabe? Assim, o serviço público ajuda também nessa parte. Ainda bem que você está falando, porque se eu falar é preconceito, né? Eu tenho uma menina de 5 anos, né? E ela vai para a escola, mas demanda atenção integral, com 5 anos. Né? Aí a pessoa fala assim, não, 4 meses, 6 meses. Né? Às vezes é 1 ano. E não é porque essa criança tem isso, tem aquilo. Eu falo assim, não, o vínculo mãe e filho é muito diferente de pai e filho, de marido e mulher. O pediatra dos meus filhos, ele era revoltado. Ele falava assim, não, a licença maternidade tinha que ser 3 anos. Porque a criança precisa da mãe, do pai, né, nesse período. 6 meses é pouco, realmente é pouco, mas é o que tem para hoje, né? Eu ainda estava na coordenação em Mafra, quando a minha menina nasceu. Ela nasceu às 7h30 da manhã. Aí eu busquei a minha sogra. Ela só chorava. Ela nasceu, só chorava. A minha esposa só chorava. E a criança só chorava. Eu busquei a sogra e falei assim, você vai me desculpar, mas é a sua filha. Eu não sei mais o que fazer. Ela chegou, ficou tudo bem. A criança dormiu, a minha esposa, a filha dela dormiu. Não sei. Era a mãe, né? Era a mãe. E eu, 10 horas da manhã, estava numa reunião de coordenações da prefeitura. Tinha avisado que minha filha ia nascer e eles me chamaram e tinha que estar lá. E mesmo assim, depois ainda recebi um processo administrativo, porque, né, infelizmente,
para quem vai para serviço público, né, as questões políticas influem muito na vida da gente, né? A parte boa é que questões políticas levaram a odontologia a estar consolidada no SUS, né? Então, essa é a parte boa da parte política, né? Eu brinquei do PUCA há tempo atrás, mas a odontologia no serviço público deu um pulo muito grande na gestão dele, né? Eu acho que foi o primeiro que teve autonomia total no sistema federal para enraizar a odontologia mesmo, né? Porque antes a odontologia era um apêndice, né? Você trabalhou nessa odontologia, era um apêndice ali, assim, não tem... Ele não fazia parte da equipe básica, o dentista não era parte da equipe básica do ESF. Né? O PSF, que era o Programa de Saúde da Família, que depois se transformou em ESF, não contemplava a odontologia. E era interessante que no começo das reuniões de equipe, a odontologia não participava. Aí depois que, começou... Não, mas é tudo integrado, porque se tem problema, o médico vai atender, tem problema no dente, o dentista está ali, o psicólogo... Aí começaram a integrar toda a equipe, mas no começo era médico e enfermeiro, né? Sim. Só. Era o médico da família, que virou programa de saúde da família, e eles mantiveram essa mentalidade por muitos anos, né? Muitos anos. Até hoje eu faço algumas visitas domiciliares, né? É mais direcionado aos pacientes especiais, né? Se a gente pegar a lista do que é especial no paciente, dá quase um novo CID-10, né? Você chega a fazer visita domiciliar. Visita. Eu acho que a visita Os estagiários foram comigo também. Eu acho que a visita é um momento muito especial assim, que a gente passa, né? E às vezes o profissional novo que não passou por essa experiência enquanto estava na faculdade não consegue entender o que você consegue fazer numa visita familiar. Sim. Né? Uma visita domiciliar, né? Conhecer a família. Às vezes conhecer, não precisa estar a família lá, né? Você conhece a maneira como ele vive, você começa a entender muita coisa do que está acontecendo. Né? Quando ele chega na tua cadeira, você sabe por que ele está nesse estado. Né? Falando em visita domiciliar, eu vou virar o assunto absurdamente, assim, para poder falar do meu amigo Francisco, da Seguralta. Ele me dá canetas. Ele me dá canetas. E aí eu faço uma troca com ele, que ele me dá canetas, e eu falo dele no podcast para todo mundo saber do Francisco da Seguralta. E aí eu pergunto para você. Você sai de Curitiba e vai para Campo Largo. Né? Não é uma viagem tão longa. A gente tem... Você não tá Depende da unidade, né? Não. Tô falando da tua aqui, né? A minha agora eu estou... nas nuvens. Em casa. Mas já trabalhei na saída para Ponta Grossa. Então, da minha casa dava 45 quilômetros. Num dia bom dá quase 2 horas. Essa BR, ela resolve que para, né? Sim. A BR resolve que para. E apesar de você não estar no consultório, né? Eu acho que o consultório hoje, até por essa... parte de estética odontológica está sendo muito visada por paciente, por advogados e coisas. Né? Então, cada vez mais a gente vê a necessidade de ter um seguro de vida, seguro profissional. Você tem seguro? Não. Então, aqui tem a caneta, tem o telefone do Francisco. Fica a dica, né? Você conversa com ele. Tá bom. Tá. Ele vai ficar feliz com esse pedaço aqui, vai me dar mais caneta agora. Vai até pedir para eu devolver o banner dele. Mas é importante, né? Sim. Eu tenho e eu passo, assim como a nossa conversa, eu passo as coisas que realmente eu acho interessante. Se o cara vier me falar, né? Não tem nenhum patrocínio, mas o cara vai assim, não, teu episódio custa 10, eu vou te dar 30, você vai falar de açaí. Eu não gosto de açaí. Né? Não adianta vir falar, meu público não é comedor de açaí, é dentista. Não que o dentista não possa comer açaí, mas... Né? Eu estava escutando um podcast famoso e coisa, e o cara tem um patrocínio muito bom de uma marca de açaí, mas não cabe para mim. Sim. Né? Então, assim, eu vejo aquilo que eu acho importante, que é importante para mim, para passar para as pessoas. E eu não tinha ideia, até sentar e conversar com ele realmente, que, inclusive, o seguro que eu pago, porque é cirurgia, é hospitalar e é preceptor de serviço, é o mais caro.
seguro que eu pago é o mais caro. E eu, depois que eu comecei a falar assim, cara, que troço caro para pagar, que troço caro. E fui lá, falei assim, cara, mas é caro. Daí ele pegou e puxou a pólice, assim. Aí nós fomos conversando, eu falei assim, que bom que eu pago isso. Sabe? É que o seguro é uma coisa que você paga para não usar. Para não usar. Né? Seguro de carro, seguro de Isso. vida, né? A gente paga para não usar. Para não usar. Né? E aí, na onda da propaganda, até estava conversando com o Maurício aqui, as minhas propagandas são assim, eu faço a troca com o Francisco e a outra é a minha esposa. Né? E eu, pela nossa conversa, né, eu fiquei muito feliz porque eu vejo que você faz o que gosta. Né? E isso dá uma saúde mental pra gente muito grande. Né? Então, quando eu me formei, o meu medo era esse. Assim, meu Deus, se eu não gostar do que eu estiver fazendo. Eu joguei 4 anos e meio do dinheiro do meu pai fora, né? Porque foi caro. Na época, era milhões, custava milhões, né? Uhum. Era muito zero, assim. Então, eu lembro do meu pai fazendo cheque, 13 milhões a mensalidade. Então, pense você, 4 anos e meio, e daí, não é isso que eu quero, né? Então, eu tinha muito medo disso. Graças a Deus, né? Era o que tinha que ser para minha vida. Eu gosto muito, me realizei muito profissionalmente. Eu estou me aposentando meio período, mas é por questões de saúde. A gente precisa, né? Cuidar da saúde também. E eu preciso descansar um pouco, mas não deixo de admirar e de gostar e vou continuar trabalhando, né? Mais um bom tempo ainda. Mas uma carga horária menor, né? Dá mais liberdade pra gente. Dá. Né? Dá mais liberdade. Até a minha filha brincou, mãe, o que você vai ficar fazendo nessas outras 20 horas? É muito tempo. Eu falei, calma, deixa eu não fazer nada primeiro, depois eu vejo o que eu vou preencher a agenda. Mas aí, assim, eu vou aproveitar a pergunta dela, porque daí, assim, eu acho que a gente não consegue não fazer nada, né? E depois eu te conto. Eu vou não fazer nada, vamos ver se eu consigo. Porque a gente não consegue, você veja, sábado nós estamos aqui no podcast. Para mim é quase um trabalho. Eu me divirto muito, mas é quase um trabalho. Amanhã é domingo, eu tenho uma listinha dessa letra linda aqui assim, eu tenho uma listinha de coisa para eu fazer boa parte no computador amanhã. Porque segunda-feira eu já estou às 7 horas da manhã lá em Mafra. Né? Saio daqui 10 para 6, 7h15, 7h20 eu estou lá em Mafra. Né? Eu acho que se eu parar um dia assim de parar, aí sim, a saúde mental vai... É que para o homem é diferente, sabe? O meu pai, vai fazer 80 anos. Ele está fazendo mais uma pós-graduação. Ele não para de estudar. Mas daí ele fala para mim, por que você não dá aula? Que daí eu falei que eu estava com os alunos. Eu falei, não, pai, é diferente. Mulher, além do trabalho, em casa tem o terceiro turno, né? Eu tenho 2 filhos, tenho a Camila de 26 e tenho o Gustavo de 14. Então, você teve filho, você tem que se dedicar a eles, né? Eles não pediram para nascer. E eu sempre quis ser mãe, então tem essa parte também, né? Da dedicação a eles. Então, esse período que eu vou ficar sem fazer nada, não vai ser sem fazer nada. Porque eu vou, né, fazer coisas para eles, com eles. Que depois que você tiver numa cama lá, daí não adianta chorar, devia ter feito, né? Tem que fazer agora. Até ontem ela estava falando, mas que bom que você vai se aposentar mais nova, né? Daí você tem mais tempo para fazer as coisas. Tem que aproveitar a oportunidade. E a gente tem que filho, viver a vida. Homem, é mais apegado com mulher, né? Com a mãe. Você tem só uma filha? Eu tenho uma de 25 e uma de 5, mas são 2 meninas. Né? A de 25 mora lá em Minas Gerais, o relacionamento é a distância, né? Mas e eu vi nas duas, o que eu pude ver é que, independente, filho quer a mãe. O filho quer a mãe. Tá do teu lado, bate o pé e começa a chorar e vai correndo atrás da mãe. Tá do teu lado. E corre atrás da mãe. Né? Mas eu percebi assim, a minha filha ela nasceu independente já, sabe? Sempre foi o que ela queria fazer, ela já ia, tava no shopping, ela saia andando. Se eu tava atrás, problema meu, ela fazia. E o menino já é mais diferente, sabe? Ele é mais grudado comigo, qualquer coisa, ele me abraça, ele tá gigante, né? Tá com 96. Nossa. Daí ele vem e me abraça e me beija e fica grudado comigo.
quer ficar abraçadinho, sabe? Bem grudento, assim. É coisa de menino. Uhum. É mais carinhoso. E a gente sente falta, sabe? É bom, você vai poder ter o teu... Tem as duas experiências. A tua folga vai ser de manhã ou de tarde? Então, eu tô querendo fazer 2 dias e meio. Ah, dividir dias. Melhor, daí né? fico 2 dias e meio livre. Vai trabalhar igual deputado. Não, eu brinco, assim, a ideia é começar a semana e parar no meio, né? Não sei como que vai ser lá em Campo Largo, né? Se eu vou poder fazer isso ou não. Mas metade da semana eu já tô livre, Sim, né? sim. Entre aspas. Ah, não, sim. Porque eu ia falar, assim, se você fosse trabalhar à tarde, era bom pôr ele na escola à tarde, porque daí vocês podiam ter tempo. Então, Aí, assim, tem esse dias, ano né? que a gente tá mais próximo, assim, essa questão de tempo, sabe? Porque desses 31 anos de prefeitura, olha, preciso para contar uns 5 anos que eu fui trabalhar de carro, é muito. Sempre de ônibus. Então, as 2 horas que eu levo, 2 horas e meia eu levo para ir e para voltar do trabalho, né? Então, eu fico muito mais tempo fora, não são 8 horas, são 12 horas fora de casa. E daí, esse ano, por questão de logística, eu consigo deixar ele na escola e trabalhar a caminho agora, porque antes era contramão, então meu marido que ficava com essa parte. E agora ficou comigo esse ano, a partir desse ano, né? Então eu deixo ele na escola, vou trabalhar e no final do dia eu pego ele, que daí ele faz vôlei. Aí pego ele no vôlei e vamos para casa, daí a gente vai conversando, né? É um tempinho nosso, assim. Daí não tenho tanto tempo para minha filha, porque daí eu chego tarde em casa, né? Mas ainda assim, Ela tá na faculdade? Não, ela já é formada. Já formou. Ela se formou, ela morou 2 anos na Austrália, daí agora esse ano ela voltou para casa. Mas não é dentista. Não. Porque Tentei. ir para a Austrália é difícil, dentista para a Austrália. Eu tentei que ela fosse dentista, mas não teve jeito. Ela é designer. Design. E o Gustavo, acho que não vai querer também. Mas na tua família tem mais dentista? Eu tenho 2 primos. 2 primos. Se formaram depois de mim. Depois. Então você é o exemplo deles, não eles o teu. Eu fui a pioneira. Sempre tem alguém na família que começa. Sempre tem. Temos os 3, são 2 primos. Um mora no Rio Grande do Sul. Não, agora ele está em Joinville, mas ele se formou no Rio Grande. E a minha prima se formou na PUC também, mas agora ela está na Europa, está morando na Europa. Mas atuando na Europa como dentista? Eu dentista? acho que agora não. Não. Mas atuou bastante, bom tempo aqui. Aqui, né? É porque para lá é difícil, né? Validar e se encaixar. Eu acho a odontologia nossa muito boa, muito boa. Mas a questão cultural faz a odontologia ser diferente nos lugares do mundo, né? É interessante. É a mesma odontologia, mas a cultura muda. Eu acho que não é a mesma. Eu acho que é diferente. Porque você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Uma pessoa que tem boas condições de vida, tudo... A gente olha pro dente, não adianta, né? Não adianta. Meu marido falou assim, por tua culpa agora eu também olho nos dentes. Aí você vê aqueles programas, as pessoas, uma casa enorme, tá? Você olha os dentes tudo apinhado, ou uma falta de um dente. E aqui você não vê isso aqui. Quem tem dinheiro, né? E mesmo o pessoal que é classe média, tudo, parcela. A estética para nós é muito importante. Mas a restauração de amálgama ninguém mais faz. Mas lá faz. Eles inventaram uma história, botaram um medo no povo com amálgama, que já está na boca. Eu falei, gente, já está na boca. Sim, quantos mil anos? Há um mercúrio. Deixou de ser mercúrio e prata, ele virou amálgama. Né? E as pessoas acreditaram, né? O povo acredita na internet, né? Sim. Aí, falou da estética, o amálgama, aí esses tempos atrás teve o dentista biológico, né? Sim. Assim, nosso não era biologia, né? Nosso certo era exatas. O cara inventou um troço diferente. Na época que... Agora em Campo Largo não tem mais amálgama. A gente nem pede mais. Mas quando o paciente tinha uma péssima higienização, um alto risco de cárie, eu fazia amálgama. Confiava mais no amálgama. Mas aí passava um tempo, eles podia pôr a branquinha? Eu falei, era 2 trabalhos, né? Eu falei, então vamos pôr só a resina. Mas a resina também evoluiu, né? Sim, agora dá para confiar. O sistema adesivo, né? Nós tivemos algumas aulas sobre o sistema adesivo. O sistema adesivo é outra coisa. Você veja, o meu pai aprendeu a fazer a Daptic. Eu também.
né? Põe lá, segura. Né? Quando eu entrei em Campo Largo, era pasta, né? A resina. O selante também misturava lá para colocar. Tinha selante colorido, né? Era desse jeito. Não fiz o grau e estilo do amálgama. Só aprendi na faculdade. Aí já estava mais evoluído, já tinha o amalgamador. Mas era aquele de você colocar o mercúrio, colocar separado, né? Separado, daí ele saía naquele sai no potinho, põe no feltro para passada e põe no dedal. Ainda é sobre essa época aí. Não, eu trabalhei. Você vê, eu penso no meu pai, na minha sogra, quanto eles viram de evolução. Se eu já vi bastante, eu penso quanto eles viram, né? Eu assisti uma palestra da Débora. Débora, agora eu tô com a pena da Débora, coitada. Ela tá fazendo parte do doutorado dela na Alemanha, né? Poxa, é triste isso, né? Pessoa sofrendo lá na neve. Eu assisti uma palestra dela, um dado que eu não tinha. A escova de dente chegou no Brasil na década de 50. Como é que fazia antes? Sim. Como é que fazia antes? Não fazia, né? Não fazia. Então, assim, você teve que pegar uma população toda, colocar na cultura, né? Quem nasceu depois da década de 50, colocar na cultura que tem que escovar o dente, né? Para daí depois você ensinar como é que escova o dente. Então nós estamos chegando agora na cultura de quem conhece escova de dente 100%, né? Sabe como é que escova. Então, e só vai se você pega lá no pequeno, né? E vem trazendo, porque senão eu sigo meu pai, né? O pai não escova, eu não escovo. Porque se o pai não escova, eu não escovo. Ele não vai comprar escova para mim, né? Então, são coisas que a gente acompanha só com o tempo, né? Só com o tempo para poder contar a história. E assim, o odontopediatra também era muito discriminado, né? Hoje em dia, eu acredito que não mais, mas assim, por que eu vou pagar se o dente já vai cair? Por que eu vou no odontopediatra? Eu vou no dentista para ele arrancar esse dente de leite que o outro já vai nascer. E daí eu bato sempre na mesma tecla com os pais. Olha, a dor do dente de leite é a mesma dor permanente. Então você pense na dor que você sentiu, seu filho está sentindo, ele é uma criança. E às vezes não sabe contar direito essa dor. Aí chora a noite inteira. Que dó. Porque é a mesma dor, é o nervo, né? E dor de dente é dor de dente. Meu Deus do céu. Então, essa parte tem evoluído para melhor, graças a Deus, né? Então, é uma coisa que você acompanhou, né? A evolução, agora o valor que tem, né? A odontologia, o valor do SUS, né? Tem muita gente que faz o concurso porque, é aquela renda garantida, né? Mas tem muita gente que faz, assim, não querendo, né? Me achar, mas sim, eu fiz porque eu acredito uma filosofia. É o que eu gosto de fazer, né? Mas quem faz pela renda é aquela pessoa que faz, fica um tempo ali, dá uma fama para o serviço público e depois sai. E depois sai, né? Isso não tem. Eu vejo que quem fica, né, segue a filosofia, né? Tem que vestir a camisa, sabe? Antigamente até não era tão cobrado porque não tinha essa prevenção. Então você ia lá, fazia, né? Tampava os buracos e pronto, acabou. Hoje em dia não, hoje você acompanha tudo. Então você tem que fazer o teu melhor, porque o paciente vai voltar e precisa né, do acompanhamento. Sim. Mudou bastante. Muito, muito. Né? E aí, falando desses pacientes, né? Você tem aí um bom tempo, 30 anos de prefeitura é um bom tempo. Tem um caso assim, que marcou em 30 anos, assim, tá lá no começo, assim, eu lembro meu primeiro paciente, eu lembro do caso desse paciente, porque eu acompanhei desde do começo e depois veio os filhos, alguma coisa assim. Eu tinha uma paciente, no primeiro posto que eu trabalhei, eu atendi, ela era bem jovem. Aí ela engravidou, ela teve a filha, daí a filha veio comigo. Aí atendi a filha, né? E daí acabaram me transferindo. Eu fiquei 11 anos nessa unidade. Eu achei que eu estava criando raízes, mas daí me transferiram. E eu acabei encontrando a filha dela na outra unidade, que ela morava lá, com o bebê. Daí eu falei, nossa, quanto tempo, né? Daí eu já ia tratar o bebê. O neto da paciente. E outra coisa interessante eu tenho um colega de profissão agora que foi meu paciente quando era criança.
E eu falo para os estagiários, falo para todo mundo. Sabe o Dr. Lucas? Ele era meu paciente quando ele era pequeno. Ele e o irmão dele eram gêmeos, então um é enfermeiro e o outro é dentista, em Campo Largo. E foram meus pacientes quando eram pequenos e agora são colegas de trabalho. É bem interessante, assim. Não, isso é bem legal. Isso é legal porque, assim, eu entendo que, assim, pode não ser aquela coisa assim, eu quero ser igual ela, né? Mas assim, não, olha, ser dentista é legal. Não traumatizei, né? Tanto que ele quis fazer. Ser dentista é legal, e aí a pessoa vai e faz. Porque se eu não gostasse, eu não ia fazer. E outra coisa que eu acho interessante, quando eu conversava com os estagiários, é o jeito quando entra na faculdade, o que você pensa e como você sai, né? Por exemplo, eu entrei pensando em fazer orto, porque eu achava o máximo. Quando eu ia fazer manutenção, mexendo no alicate, dobrando os fiozinhos, eu achava o máximo. Eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Quando chegou a minha vez de fazer orto, aqueles fios, eles não paravam reto na mesa, eles entortavam, não adiantava você deixar um ferro de passar roupa em cima. Se tirava o ferro, o fio entortava. Eu falei, não é isso que eu vou querer para minha vida, porque é muito estressante, eu não consegui nem deixar reto o fio. Fazer o desenho que o professor pediu. Daí fui pro lado da pediatria, que o meu professor, o professor Eduardo, ele era um excelente professor, ele é, né, ainda dá aula. E ele que me levou para, sabe, gostar da pediatria. E quando eu comecei a trabalhar, na clínica que eu comecei, que era do meu dentista, não tinha vaga para pediatra, tinha vaga para endo. Daí eu falei, então vamos ver, né, se eu gosto da endo. E no fim, sabe, quando você faz, cada vez você quer fazer melhor. Daí eu fiz o aperfeiçoamento, daí comecei a trabalhar só com endo. Mas na prefeitura eu gosto mais da pediatria. E eu a base, dou presentinho, né? Aquela coisa que começa na faculdade, sabe? As lembrancinhas, adesivinho, dou. Até hoje eu ainda dou. Agora, semana que vem tem a Páscoa, já comprei, eu dou chocolate e uma escova. Tá. Mas sempre não consigo. É alguma data, na Natal, Páscoa, eu tenho que dar uma lembrancinha. Pois é, eu faço uma brincadeira, mas eu faço sério, para que as pessoas entendam que o que eu tô falando é o que eu penso, né? Eu falo que o dentista é o único que trabalha contra o próprio sustento, né? Sim. Porque ele te ensina a escovar o dente, ele te dá uma escova, ele, dependendo do caso do paciente, dá um passa-fio, dá uma escovinha interdental e coisa, explica para que a pessoa não tenha o problema e ele não precise do dentista de novo, né? Aí você fala assim, depois, mas você fala assim, pois é, mas a gente trabalhar com a prevenção é melhor para todo mundo, porque esse paciente volta, né, uma condição melhor para você tratar e você consegue fazer a manutenção. Né? É a questão do custo também, né? Custa, é melhor você investir na prevenção, porque ele vai voltar para manutenção só. É uma limpeza, é um flúor, né? Então você investiu lá na prevenção, mas você vai colher os frutos depois. Já estamos colhendo. Sim. E até para o consultório, eu fico indignado, né? A periodontia, hoje cada vez mais, eu não sou periodontista, eu faço pouca parte de periodontia, eu adoro indicar periodontista, né? Mas eu sou a louca do tártaro. Mas a periodontia... Não posso ver tártaro, que eu tenho que... Sim. A minha auxiliar começa a rir, porque eu queria fazer essa restauração, daí eu olho assim, pro lado aquele monte de tártaro, enquanto tá instalando anestesia, eu já vou... Mas né? Cada vez mais eu estou vendo a periodontia, a periodontite como um problema de saúde pública, né? E a gente vai publicar agora um trabalho, pesquisa feita ali no hospital em Mafra, comprovando que os estudos de outro lado dizem que a periodontite é fator estatisticamente significante para AVC. Né? Então, assim, AVC eu nunca tinha escutado, se você fizer a profilaxia bem feita, que seja na unidade de saúde ou nesse paciente teu que tá retornando só na manutenção, você está prevenindo o AVC no paciente. A gente sempre pensou na endocardite bacteriana, Isso. né? Mas você sabe que eu fiz a minha segunda pós foi sobre controle de infecção. E a monografia foi sobre pneumonia associada à ventilação mecânica. Por conta disso. O paciente está com um monte de problema na boca, entuba, leva tudo. Então, ele entrou porque ele estava com tal problema, mas já pegou pneumonia, já isso, já aquilo. Fora que o hospital, né,
Na pós que eu fiz, tinha uma foto do professor, assim, o hospital e as bactérias tudo chamando, assim. Você tá entrando no hospital, as bactérias estão tudo te chamando. Eu falo que tudo que é de ruim está dentro do hospital. É. Aí o aluno, poxa, professor, tudo que é de ruim está no hospital, porque você só vai para o Infelizmente. hospital se você está doente, né? E a gente trabalha com pessoas doentes dentro do hospital e o aluno não quer fazer profilaxia no paciente da UTI. Assim, gente, Não dá importância, né? você estudou 4, 5 anos para aprender a fazer uma boa profilaxia e você vem me dizer que isso é serviço de enfermagem? Não. Ah, mas é passar a escova. Se a profilaxia que você consegue fazer é com escova, faça com escova. Se a profilaxia que você consegue fazer é com gaze, faça com gaze. Mas isso é o dentista, é a essência do dentista, né? E agora está começando a odontologia hospitalar, né? Ainda está na luta ali, né? Para conseguir. Já teve projeto de lei que era para tornar obrigatório um dentista no hospital, não passou, né? 2 vezes já não passou. Então. Quando eu fiz a minha pós, eu estava ali esperando e acabou que não foi aprovado. Não vai porque precisa da verba, né? Você tem que dizer de onde vem o dinheiro. Né? Você tem que... É interessante que eles colocaram e conseguiram. Você tem... Não estou falando mal da profissão, né? Mas assim, você tem a fonoaudióloga obrigatória na maternidade para fazer a avaliação da linguinha. Mas você não tem o dentista para fazer o procedimento. Sim. Tudo bem, você... Achei o problema. E agora? Achei o problema. Então, e agora? Achei o problema. Né? Então, o dentista na maternidade para poder... Eu não vou discutir a capacidade da fono em fazer a avaliação. Porque, inclusive, os protocolos que existem no mundo... São 3, se não me engano, o que é o mais usado no mundo é de uma brasileira, agora não sei se é Araraquara ou Araçatuba. São todos desenvolvidos pela fonoaudiologia, né? Mas o procedimento é o dentista. Então, assim, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade precisa do dentista. Mas aí, quando você pega o profissional que se formou, que está indo fazer um estágio no hospital, que está indo fazer o curso no hospital, e você fala para ele, tem que avaliar esses pacientes, tem que fazer a profilaxia, ele torce a cara, esse profissional não vai ganhar espaço. Sim. Né? Então, assim, eu falo... Estou trabalhando contra ele mesmo. Né? Eu dou aula de odontologia hospitalar e eu mostro a história da odontologia hospitalar. Sempre foi o médico e o enfermeiro dizendo que precisa do dentista. Sim. Nunca o dentista foi lá brigar. Aí, a hora que o dentista foi brigar, aí eles acharam estranho e não aprovaram as leis. É para fazer limpeza, mas a enfermeira faz. Né? Esse, infelizmente, o pensamento que tem agora é isso. Só que daí o enfermeiro fala, tá, mas é mais uma coisa para fazer. Não, mas né? e não é uma coisa assim, o enfermeiro, ele estuda também 4, 5 anos, falando do enfermeiro do nível superior, estuda 4, 5 anos para fazer o cuidado geral do paciente. É geral. O técnico de enfermagem, ele estuda 2 anos para fazer a parte técnica do negócio, do cuidado geral do paciente. O dentista estuda 4, 5 anos para cuidar da boca. E aí, quando você pega a boca e coloca num ambiente de saúde mais complexo, ele não quer fazer. Eu fico bravo. E assim, ainda olhando pelo outro lado ainda, né? Não tem a verba para pagar o dentista, não dizer pela lei. Então, assim, esse aluno, ele está me pagando para ir lá fazer. Então, ao contrário, ele está investindo e não quer fazer. Assim, quando? Uma coisa interessante que a gente estava conversando sobre a prevenção, né? A gente tem palestras na unidade de saúde, tem março, tem novembro, tem agosto, né? E sempre toca no assunto, tá? A prevenção do câncer, né? Os exames para você procurar o câncer. E daí, esses tempos, eu assisti um vídeo de um professor falando assim, não é... Você tem que ensinar como evitar o câncer, não como procurar o câncer, né? Aí, sabe quando você vira a chave? Agora, as palestras, eu falo, tem que ter uma alimentação saudável, tem que dormir, tem que fazer exercício, evitar embutidos, evitar bebida alcoólica, cigarro e tal, para evitar, tem que procurar o câncer. Então, sabe quando você vira a chave? Assim, a vida é um eterno aprendizado, né? Eu falo para os estagiários, no final, eu dava uma lembrancinha para eles também, né? Porque eu adoro lembrancinha. E eu escrevia, sempre tem que
está sempre aberta para novos conhecimentos. A gente nunca sabe tudo. Ó, meu pai, 80 anos está estudando. Então, sempre tem coisa diferente. No serviço público, a gente fica meio engessado, né? Não adianta falar que não é, porque é. Adianta você fazer uma especialização em implante para o serviço público? Hoje em dia, não. Ainda não. Ou você investir um monte para fazer endo ou estética. Precisa de tal material. Não vai ter no serviço público. Então, assim, a gente fica engessado. É aquele serviço. Você faz o teu melhor, mas, assim, é o que você tem para trabalhar. Então, você tem que fazer o teu melhor ali, né? Com prevenção, tudo. Mas sempre tem uma coisa ou outra que você vai aprender. Até com o paciente. Sim, sim. Você falou do implante, eu fiquei pensando, quando eu fiz a minha especialização de implante, né, eu aprendi algumas incisões, né, técnicas de incisão que mudaram um pouco o meu trabalho. Muda no hospital, muda no serviço onde eu trabalho, na prefeitura também, né? Mas você pensar um curso, na época, 3 anos para uma incisão, parece pouco, né? Fiz tudo isso para aprender uma incisão que você usa aqui. Mudou muitas outras coisas na minha vida como profissional dentista, mas na unidade aquilo fica realmente mais engessado, né? Mas se não tivessem feito os cursos de resina, na hora que foi sumindo a amálgama, ia ter que parar todo mundo para capacitar, né? Sim. Então, como você diz, a gente está sempre aprendendo e sempre mudando alguma coisa, né? Eu sou de Gêmeos, não sei se você acredita, segue alguma coisa, mas falam desse, mas o Gêmeos está sempre mudando de ideia. Eu falei assim, eu estou sempre mudando de ideia. Eu também sou Gêmeos. Eu vou fazer isso assim, assim. Daí chega na hora e fala assim, não vou fazer isso. Por quê? Eu vi coisa melhor para fazer, né? Tem coisa melhor, né? A gente tem que ter a mente aberta para estar mudando, né? Para estar mudando. Teu pai está fazendo com 80, eu fui fazer mestrado, doutorado com 40. Né? Então, mudei a minha vida com 45, 44 anos. Daí comecei a trabalhar na Positivo, me mudei para Curitiba, começar de novo. Né? Sim. Então, essa é uma outra parte que mudou também. Quando a gente se formou, você tinha que esperar um tempo para poder fazer uma especialização, mestrado, doutorado, então nem se fala. Porque você tinha que ver o que realmente você queria para daí você fazer. Hoje em dia, sai da faculdade, já faz... Está na faculdade, já está matriculado numa especialização, no mestrado. Está se especializando numa coisa que você ainda está aprendendo. Então, mudou muito essa parte também. Eu também acho aí pela questão de tudo que a gente deixou de ter, né? Não tem o trabalho mínimo da endo. Então, você tem que entender não é período a endo integral. depois. Não é período integral. A cirurgia, né? Você consegue Esse fazer... conhecimento vai ter que ser buscado de uma outra maneira, né? Eu tenho um sobrinho que é veterinário. E ele dá aula na faculdade, porque a parte que ele trata de ferragem lá, não sei o nome, ele põe as ferraduras nos cavalos lá. Não é qualquer veterinário que sabe fazer. Então, ele vai nas faculdades e ele dá aula. E ele falou assim, está muito diferente da época que ele se formou. Precisa sair da faculdade e buscar muito conhecimento ainda. Você não sai da faculdade, eu vou abrir meu consultório já. Não, busque mais conhecimento. A quantidade de conhecimento disponível aumentou muito. Aumentou. Né? Aumentou muito. Assim. Antes a gente tinha que esperar o livro, né? Agora você tem o trabalho publicado em horas, está no celular, e aí alguém acessa, você não acessou, né? É bom essa pessoa te contar, porque ela lê e traduz, mas... né? Facilita a vida. Mas aí, assim, começam a falar sobre aquilo, a gente tem que procurar aquilo ali, a gente tem que... A maneira... O aluno faz isso com a gente na faculdade. Não, mas você está falando de descolar desse jeito, mas tem um trabalho aqui do cara que falou que ele fez. Estou trazendo a base para você. Vamos fazer a base. Aprende a base e aí a gente faz a variação. Né? Mas eu quero a variação. Você vai chegar na variação. Né? E eu acho difícil a parte do professor é essa. Porque você tem que estar à frente deles e cada vez está mais difícil. Porque eles estão buscando o conhecimento também para frente. É bem difícil. Hoje em dia é bem difícil ser professor.
Então, essa parte também eu já estou na vantagem, porque eu estou dando palestra, estou conversando com pessoas que, né, não estão estudando. Lógico que já tem alguns que fazem umas perguntas, outros que falam, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar, depois eu te falo. Então, mesmo quem não tem o estudo, quem não está na área, já está buscando conhecimento. Tem acesso à informação, né? Tem acesso à informação. Mas ainda, eu acho que ainda estou na vantagem. Não, você está na vantagem porque você aposentou, eu ainda estou trabalhando. Meio aposentada. Eu falei que eu vou comprar meio bolo, vou comemorar com meio bolo. Daí, daqui uns anos, eu comemoro com o bolo inteiro. A outra metade. A outra metade. Sim. Nós estamos aí caminhando para o fim. Eu não sei o que deu com o relógio ali, que deu um chute no relógio, mas não por isso, né? Porque a conversa muito boa, a gente vai conversando. Mas eu queria saber se você tem... Você já deu vários recados, várias dicas legais. Aqui no Dicas do Professor, você me deu várias dicas legais aí para os alunos, para quem está assistindo, para quem está começando, né? Eu queria saber se você tem um último, assim. Já foi muito legal. Mas, assim, alguma coisa a mais que você não contou, não falou, que você acha que eles precisam saber, assim. Eu acho assim, você começa a faculdade, você começa com um sonho, né? E esse sonho ele vai amadurecendo conforme você vai concluindo o curso, né? Então, assim, a dica é se dedicar ao máximo na tua profissão, no que você escolheu para a tua vida, e você vai conseguir se realizar com isso. Porque cada vez você vai querer fazer melhor. E com isso você consegue a realização, né? Eu gosto muito do que faço, foi a melhor escolha da minha vida. Até eu brinquei com a médica ontem, porque às vezes ela passa na minha sala, ela fala assim, doutora Camila, ela falou assim, na próxima encarnação eu vou querer ser dentista. Porque daí entre um paciente e outro eu tô ali sentada e ela passa, daí ela fala. Aí ontem eu olhei para ela e falei assim, na próxima encarnação eu quero ser dentista ainda, mas com o teu salário. Daí ela falou, boa essa. Então, assim, eu torço para todos os estagiários que passaram comigo, para os que, né, os que estão estudando, que se encontrem, que se realizem na profissão mesmo, porque é um privilégio a gente poder devolver saúde, né? E realmente a saúde começa pela boca. Tem muita doença, muita coisa, está tudo relacionado com a boca. A gente está conseguindo provar isso e as pessoas estão entendendo e estão procurando, né, o tratamento, e isso deixa a gente mais feliz, mais realizado. E eu fico mais feliz ainda, porque daí eu posso mostrar para as pessoas que sucesso não é você estar em cima de um palco estourando foguete atrás e um telão de 5 metros e coisa. O sucesso está dentro da gente. Dentro da gente. Né? O sucesso está dentro da gente. E outra coisa que eu falava para os alunos, eu falava assim, o que você quer para a sua vida? Você quer uma mansão? Você quer um carro importado? Não é aqui que você vai conseguir. Né? Aqui você se realiza, você ajuda as pessoas e você tem o seu pagamento. Não que você não vá viajar, demora um pouco mais, né? Você parcela, mas assim, você se realiza profissionalmente, você tem qualidade de vida, porque é aquele horário, né? Fechou a unidade de saúde, fechou. É no outro dia às 8 que você vai voltar. Então, tem esse lado. Você tem chefe, você tem estresse com, né, politicagem, tem. Mas tem o lado que você tem uma qualidade de vida por conta disso, né? De ter horário de trabalho, de se realizar ajudando o próximo. E no final do mês ainda tem pagamento. É sucesso. E eu falo e repito aqui para vocês que eu só conversei até hoje com pessoas de sucesso. Né? E fico muito feliz quando a pessoa reconhece o próprio sucesso. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Que isso. Saí da minha zona de conforto, como eu te falei, né? Quando eu aceitei, depois eu cheguei em casa, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas agora vamos lá. Mas eu não pensaria em outra pessoa para chamar e ter essa conversa que a gente teve. Tá? Agora eu te digo que você, na minha visão, é uma pessoa de sucesso, mas eu já tinha a visão de você ser uma pessoa de sucesso pelas conversas que nós tivemos na unidade de saúde. Né? E veja, se foram 5 conversas, 6, né?
mas me chamou a atenção. Tá? Fiquei muito feliz com o contato que eu tive com você. Fico muito feliz de você ter realmente aceitado, sair da zona de conforto e vir aqui aceitar. E eu acho que foi extremamente importante, vai ser extremamente importante para quem assistir. Né? E tenha, né, da minha pessoa, a consciência de que tenho muito respeito por você, pelo teu trabalho, né, uma gratidão muito grande pelos alunos que você recebeu ali. Né, é uma disciplina da faculdade, poderia ser qualquer outro professor, mas eu fiquei muito feliz, tive muita honra em conhecer e ir ali na unidade algumas vezes, conversar com você. E assim, eu digo que a recíproca é verdadeira porque me senti muito honrada de poder participar desse trabalho com vocês. O ano passado foi bem especial. Até no final do ano a gente faz na família assim uma retrospectiva. E daí eu falei assim, foi um ano muito especial porque eu nunca imaginei ter alunos, né, sobre minha responsabilidade e tudo, e o reconhecimento deles, assim, foi bem especial. Maravilha, muito obrigado, parabéns. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que você executa, que você vem executando, o que você ainda vai fazer, né? E tenho certeza de que o pessoal em Campo Largo tem muita sorte de ter você lá. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Termino olhando diretamente para vocês aqui e pedindo mais uma vez aquela curtida, né? Eu tenho certeza que essa conversa valeu para você. Tá? Vamos entregar isso para mais pessoas. Por favor, vamos entregar isso para mais pessoas. E terminamos o nosso 5º episódio, 2ª temporada. Vamos muito longe ainda. Obrigado vocês.